Bom dia, segunda! E aí, amigas, sumi real daqui do YouTube, no caso, mais ontem, né? Não falei muito com vocês nesse vlog, eu soltei mais cenas aí, né, pra vocês. Mas, gente, esse final de semana foi uma correria boa, mas eu queria muito compartilhar com vocês, pra vocês verem meu dia a dia. Ontem foi dia dos pais, então assim, e digo mais, foi aqui na minha casa, então assim, gente, vocês imaginam, né? Foi uma correria atrás da outra. No sábado à noite minha mãe veio aqui pra ajudar a gente a arrumar a decoração, e aí domingo eu acordei cedo, já organizei, aí aqui em casa tem um salão, né? Então normalmente a gente tá sempre fazendo lá. E aí eu desci pra organizar já o salão, aí coloquei umas coisas pra cozinhar. Foi churrasco, né? Então eu fiquei com a mandioca e o arroz. E aí... Então, tipo assim, foi uma correria doida, né? Matheus, ele foi lá pros pais dele, aí mais tarde que ele voltou pra cá. E aí eu acabei ficando com a minha família, não consegui compartilhar muito, filmar muito, acabei esquecendo, porque como é... Gente, assim, quando a gente faz as coisas na nossa casa... Vocês sabem que a gente não para muito, então o tempo inteiro a gente, tipo, alguém pedindo alguma coisa pra gente, a gente fazendo, e aí vai indo, né? E aí, nos momentos que eu fiquei mais tranquila, foi o momento que eu acabei ficando com a minha família e acabei nem pegando no celular. E aí, o pessoal foi embora umas 4 e pouco da tarde, e aí eu fui subir, organizei as coisas que tinha pra organizar, gente, tomei um banho e só deitei. Eu tava muito cansada, ainda mais porque era domingo. Aí a gente fica mais cansada ainda, porque no outro dia tem que acordar cedo pra trabalhar. Então eu tinha que fazer algumas coisas, organizar minha semana, né? Organizar algumas coisas que eu queria organizar com o Matheus. E aí eu falei, cara, quer saber? Não é o momento disso agora, isso daí eu posso resolver amanhã, no caso hoje. Ou durante a semana, né? De acordo com as prioridades. Esse é o momento que eu consigo descansar pra eu acordar bem amanhã. Então, entre fazer algo assim, só porque eu tenho que fazer e descansar pra acordar melhor, eu preferi descansar. Então, assim, a gente ficou deitada, a gente assistiu um filme, descansamos, eu dormi mais cedo, acordei um pouco mais tarde também, não fui pra academia hoje de manhã. Eu vou ver se eu consigo ir à tarde. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente fica achando que estamos procrastinando e prolongando uma situação, mas a gente tem que analisar, né? Qual será essa situação? Será que a gente não consegue se organizar para resolver no outro dia ou ao longo da semana? Preservando o hoje ali, sabe? Então eu pensei muito nisso. E aí, acordei hoje, né? E aí só tomei café. E me arrumei pra ir trabalhar. Desci com a senhora Betina, que inclusive, gente, ela virou mocinha, ela entrou no CIO desde sábado. E era uma coisa assim, era um assunto que eu tava muito preocupada com ela, porque ela já tem 1 ano e 5 meses e ela nunca tinha entrado no CIO. Então eu fiquei um pouco preocupada. Inclusive esse mês, acho que eu falei no último vlog, que eu vou levar ela no veterinário. Pra ver várias questões, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo, nos vídeos mais antigos, sabe que ela tem alergia, que eu levei ela pro veterinário desde muito novinha, porque a reação alérgica aconteceu desde quando ela era muito pequena. Ela tava com outros problemas, aí teve essa questão do cio, e aí são várias coisas que eu preciso voltar pra ver como que tá, fazer um apanhado, assim. Eu preciso fazer o teste de alergia, que eu ainda não sei o que é essa alergia que ela tem, né? Pra gente ter remédios mais específicos pra cuidar. E aí eu vou levar ela, e aí já era um assunto que tava me preocupando, que eu já ia falar sobre, né, o cio. E aí quando foi no sábado à noite, a gente descendo lá pra baixo pra organizar os enfeites, eu percebi que ela tava sangrando. Eu falei, ai, fiquei muito feliz, porque eu tava com medo dela ter algum problema, não sei. E fiquei também preocupada, porque eu não quero que ninguém pegue ela, gente, pelo amor de Deus. Não é minha intenção fazer com que ela engravide, né? Até pelos problemas que ela já tem, é um pouco mais complicado. Eu quero castrar ela, então eu quero levar na médica justamente pra ver sobre isso também.
qual é o melhor momento pra castrar, né? O que a gente pode fazer, enfim. E aí, desci com ela assim, ó, doida da cabeça, com medo de algum cachorro aparecer. E aí, eu logo subi, peguei minhas coisas pra ir trabalhar, aí me avisaram que meu paciente não ia. Aí eu voltei pra casa, e aí eu tô esperando dar o horário aqui pra eu poder ir trabalhar, mas... Matheus volta mais cedo, então vai ser mais tranquilo, ela não vai ficar tanto tempo sozinha também. Hoje volta a rotina normal, vai ficar sozinha, tem que fazer os treinos com ela também. Tem até que mandar mensagem pro adestrador pra ver dela voltar lá, porque ela precisa fazer um reforço em relação à ansiedade, assim, de separação. E aí eu acho que é isso, hoje o dia tá bem tranquilo, hoje eu tenho alguns pacientes novos que vão começar. Então tem que dar uma organizada na minha agenda, uma organizada nos prontuários, analisar um pouquinho os casos. E é isso, né, gente? Trabalhar, né? Que a gente precisa trabalhar. E aí, amanhã eu tenho que levar ela pra vacinar. E tenho que ir no dentista. Arrumar o meu outro dente, que eu acho que está com cárie. Os outros 2 dentes que eu arrumei, deu certo, era mais a sensibilidade, só que esse ainda dói. Só que esse é o lado que não tem o dente aqui. Então eu acho que talvez ele ainda fica doendo porque ele tá segurando o peso do dente que não tem. Então eu acho que esse problema específico desse dente só vai resolver depois que eu colocar um implante. Mas enfim, gente, uma ótima segunda-feira, que a gente consiga aproveitar essa semana. E aí vocês vão me acompanhando aí no decorrer que eu conseguir filmar pra vocês, tá bom? Bom dia, terça. Gente, eu sumi real daqui do YouTube. Muitas coisas aconteceram. Ontem foi um dia extremamente corrido pra mim. Pacientes novos, então a organização da agenda, dos inícios das sessões, né, os prontuários, fora os pacientes que eu já atendo na clínica. Então foi bem correria mesmo. E aí eu nem consegui pegar no celular pra vocês, porque eu cheguei em casa ontem da clínica, era umas 5h40. E aí eu tomei um banho só e aí fui arrumar a minha sala, que é onde eu normalmente faço os atendimentos. E aí já iniciei com ela. E aí assim que eu acabei, eu fui jantar e aí fui pro quarto resolver umas coisas, umas contas que tinha pra pagar. Planejar algumas coisas que tinha pra terminar de planejar. E comprar uns negócios. Que eu comprei uns livros que eu queria muito ler pro meu trabalho. Que eu já tava pra comprar, ó, há tempos e não comprava. Mas... foi isso, e aí eu acabei dormindo, nem terminei mais de fazer minhas coisas. E aí hoje eu acordei um pouquinho mais cedo pra tentar organizar minhas coisas. Eu organizei um pouco ontem na hora do almoço, porque eu atendi só 3 horas da tarde. E aí eu tentei dar uma organizada em alguns planejamentos que a gente tem pra esse mês, né? Falta só ver os planejamentos pros próximos meses. Tem muita coisa pra acontecer ainda até o final do ano. E pra isso eu preciso me organizar pra conseguir pensar e ver o que eu tenho pra fazer. Mas é isso. Hoje eu trabalho até meio-dia. Hoje de manhã eu vou fazer uma coisa bem diferente que eu quero ver como que vai ser. E aí depois eu volto pra casa e aí tem que levar a Betina pra vacinar, se der, porque eu falei pra vocês que ela tá no CIO, né? Não sei como funciona essa questão. E ainda tem dentista e ainda tem que estudar e mexer nas coisas do trabalho também. Então tem muita coisa ainda pra vocês olharem aí comigo antes da gente finalizar esse vlog. Daqui a pouco esse vlog vai ter 40 minutos. Oi, amiga! Deixa eu ligar essa luz aqui.
Acabei de chegar em casa. Depois que eu falei com vocês, Gente, juro, foi eu terminar de falar com vocês, começou a me dar dor de barriga. Vocês acreditam? Uma dor de barriga. Eu fui pro banheiro umas 3 vezes antes de ir trabalhar. Aí eu tinha uma reunião, né, marcada com uma psicóloga às 8, e aí depois dessa reunião eu ia trabalhar. Eu tive que remarcar porque eu não ia conseguir, minha barriga tava doendo demais. E aí eu tô até evitando comer umas coisas assim, gordurosas, tô evitando comer doce porque eu não sei o que tá acontecendo. Justamente pra não ter essas dores de barriga. E bebendo muita água. E aí eu nem fui pra reunião, aí eu saí de casa às 8h30, que eu já fui direto atender minha paciente. E aí atendi 2 pacientes e aí eu remarquei a reunião das 8 para as 10h30. Então aí eu fui lá, fiz a reunião, deu tudo certo. E aí eu acabei de chegar em casa. Falei pra vocês que eu tinha dentista, remarquei o dentista também, porque, gente, ia ficar muito difícil pra eu conseguir conciliar ir lá, levar a Betina pra vacinar, voltar, ir de novo. E aí eu quero tentar treinar, porque eu não treinei ontem. Eu falei que essa semana eu ia voltar pro meu foco dos treinos. Já paguei a mensalidade da minha bike, eu quero muito fazer essa semana, eu tenho que fazer. Enfim. E aí é isso. Aí o que eu vou fazer, né? Acabei de chegar em casa, eu vou fazer o almoço. O Matheus deve estar chegando, aí eu vou resolver umas pendências que eu tenho pra resolver aqui. E aí tem que levar ela pra vacinar. E aí depois eu quero tentar treinar, vamos ver como que vai ser. Não sei se vou conseguir, mas eu espero que eu consiga. E aí o Matheus vai ficar livre a tarde inteira também aqui junto comigo. Então a gente vai acabar resolvendo umas coisas que a gente tem que resolver. A gente já comprou o ar, acho que eu falei pra vocês que a gente queria comprar o ar. Deu certo, graças a Deus. Comprei umas coisas minhas que eu tava precisando pra trabalhar também. E aí eu quero ver outras coisas que eu tenho que comprar pra trabalhar. Por isso que eu vou, e eu preciso terminar de organizar uma semana. Muitas coisas pra fazer, gente. Mas vai dar certo. Vai dar certo do jeito que tem que dar, o que a gente conseguir. E é isso, sucesso, tá bom? Então agora eu vou focar aqui em fazer esse almoço. E aí vocês vão me acompanhar aí, tá bom? Eu vou fazer só um macarrãozinho mesmo, gente, muito rápido. Porque daqui a pouco o Matheus já tá chegando. Aí eu comprei carne. E aí eu vou fazer rapidão. E além disso, eu tenho hoje que organizar aqui um pouco da casa, que tá um pouco bagunçada. E tenho que lavar essa louça aqui. Então vou ver se eu consigo fazer tudo isso agora. Lavar a louça, organizar aqui e fazer a comida. Oi, amigas. Olha, realmente foi um pouco difícil de aparecer. Gente, nós fomos lá, a gente almoçou, né? E aí nós fomos lá vacinar a dona Betina. Ela tá um pouquinho moadinha hoje, então acho como foi a vacina da raiva, e junto com a da raiva a gente deu a da gripe. Então a gente aproveitou pra fazer tudo, agora só ano que vem. E aí a gente logo voltou pra casa. Aí eu dei uma organizada na casa que tava um pouco bagunçada, né? Acabei dando uma varrida, a gente jogou água aqui no quarto onde ela fica. E aí logo eu tomei um banho e sentei pra me estudar. Por quê, gente? Porque eu precisava, eu não podia perder muito tempo, porque eu tinha muito umas questões que eu precisava resolver do meu trabalho. Então eu tirei um tempo pra me dedicar pra isso. Tanto é que agora são 9 horas da noite e eu tô aqui ainda. Eu comecei a estudar, era 7 horas, eu acho. 6 e pouquinho, não, era mais cedo, E aí eu vou parar agora
vou dar só uma lida em algumas coisas que eu tenho que ler. Por quê, gente? Porque isso me ajuda também no planejamento de casos de cada paciente, né, também. Então, eu resolvi focar nisso hoje, que era algo que eu precisava muito fazer. Eu tinha que fazer outras coisas, mas, gente, como a gente sempre diz, né, a gente planeja uma coisa, mas às vezes o dia não sai como a gente planeja, e tá tudo bem. O importante é a gente conseguir fazer o que dá pra fazer, né? Eu tinha que terminar de organizar a minha semana, que eu acho que eu vou tentar dar uma organizada aqui rápida. Só que pra isso eu precisaria atualizar algumas coisas das coisinhas que eu faço toda semana, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas vou tentar dar uma organizada em algumas coisas. E aí, como já é 9 horas, eu não quero dormir tão tarde, que provavelmente amanhã cedo eu vou pra academia, porque eu vou trabalhar amanhã até meio-dia, e aí depois eu tenho 2 atendimentos, e aí eu vou pro dentista, então eu não vou ter tempo de treinar de tarde. Então, eu quero ir cedo, até porque, gente, eu não fui hoje e nem ontem, né? Era pra eu ter ido hoje, não consegui ir, acordei meio mal. E aí, acabou que à tarde eu queria mais focar nos estudos aqui, no meu trabalho, então acabou que eu deixei pra trás. E aí, tinha outras coisas que eram pra fazer também, que eu também vou... É que assim, gente, eu consigo ter mais uma visão do que eu preciso fazer quando eu organizo a minha semana. E pra mim, se eu não organizo a minha semana logo assim, no domingo, máximo segunda, pra mim a semana já começa bagunçada. E aí eu já não sei direito o que eu tenho pra fazer, e aí a semana já vai passando. Por exemplo, amanhã já é quarta, e eu não consegui sentar pra organizar a semana, porque a semana já começou muito corrido pra mim. E aí acaba que já fica bagunçada, e eu sei que eu já não vou conseguir tudo que eu planejava fazer. Então, aí a minha cabeça, ela fica um pouco confusa, assim, porque eu sei que eu tenho coisas pra fazer, mas eu não sei quais as prioridades, qual é a coisa que eu tenho que fazer tal dia, qual é pra eu fazer primeiro. Tipo, aí fica uma bagunça, porque daí fica tudo bagunçado na minha cabeça. Eu lembro de alguma coisa, eu vou, anoto, mas isso, assim, parece que falta alguma coisa, parece que eu não consigo me organizar. Enfim, são várias camadas, mas enfim, eu vou tentar dar uma organizada hoje ainda, pra amanhã eu ficar um pouquinho mais tranquila do que eu tenho pra fazer. E aí é muito legal, porque de acordo com o que eu vou organizando, eu vou lembrando das coisas. Então, assim, se eu tô organizando alguma área, por exemplo, a questão dos estudos, né? Aí eu vou lembrando das coisas que eu tenho pra fazer. E uma dica que eu sempre faço, que eu coloco na minha vida, que me ajuda muito por exemplo, tô no dia a dia, lembrei de alguma coisa. Eu sei que eu vou esquecer, entendeu? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Então, se eu não anotar aquilo naquela hora, naquele momento, eu vou esquecer e eu não vou lembrar depois. E isso vai fazer com que eu fique estressada, porque é algo importante. Então, o que eu faço? Ou eu anoto na hora, tipo, eu pego o meu bloco de notas, anoto, ou eu uso muito calendário. E aí eu vou e anoto no calendário um dia pra eu já fazer aquilo. Ou eu faço na hora. Então, eu sempre tento fazer isso ao máximo. Tem vezes que eu muito raro eu não anotar, tá? Mas às vezes acontece. Então, por exemplo, antes de eu começar a estudar, eu tava aqui pensando, o que eu tenho pra fazer? Tinha alguma coisa que eu não fiz e que eu tinha que anotar. Isso às vezes acontece. Mas a maioria das vezes eu sempre anoto. Então, se eu tô aqui, eu lembrei de alguma coisa, eu vou lá e faço. Ou eu vou lá e resolvo. Ou eu vou e anoto, pra eu realmente não esquecer e fazer depois em algum momento. Que daí isso me ajuda na hora que eu for organizar a minha semana também. Mas é isso, gente, é muita coisa pra fazer. Esse é o meu grande problema também, que eu quero fazer muitas coisas na minha vida. E aí, se eu não tenho paciência, sento e organizo, porque cada coisa tem o seu tempo. Eu acabo ficando muito perdida. Então, eu também tento sempre me organizar nisso, assim. Qual é a minha prioridade hoje, o que é preciso fazer primeiro e depois fazer o outro. E aí a gente vai vivendo a vida, né, gente? Um dia após o outro. O importante é focar no agora. Enfim. Mas, gente, é isso. Eu acho que eu já vou encerrar o vlog por aqui.
Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí esses dias. Eu sei que foi um pouco rápido, mas acho que deu pra acompanhar um pouquinho aí de como funciona a minha rotina. Acho que tem muitas coisas legais pra acontecer aí pra frente. Eu só não vou compartilhar ainda com vocês, porque eu não sei se eu tenho tanta certeza disso. Mas é isso, né? Vamos continuar a semana. Se vocês estão gostando do conteúdo, me fala. Eu tô amando ter essa rotina de gravação, né? Eu sei que às vezes pode parecer que eu não tô tendo essa constância de mostrar o dia a dia, gente, mas eu quero muito que vocês me entendam, porque eu quero muito estar aqui, mas eu também tenho as minhas obrigações por fora, né? Que é o meu trabalho, que é, querendo ou não, hoje, né, a principal fonte de renda da minha vida. Então, eu preciso me dedicar a ele. E eu espero um dia, né, conseguir alcançar um público aqui, para que isso também faça parte da minha vida em uma maior proporção, né? Mas eu sei que pra isso eu também preciso me dedicar e fazer minha parte aqui com vocês. E é por isso que eu tô aqui toda quarta-feira com um vlogzinho. Eu penso em aumentar os dias, mas por enquanto ainda não. Mas se vocês estão gostando, com certeza eu vou me dedicar ao máximo e trazer os meus vlogs aqui, a minha rotina, o meu dia a dia, as coisas que eu penso, as coisas que acontecem. E é isso, gente. Clica aí no gostei, se inscreve no canal, tá bom? Até quarta que vem. Um beijo e tchau.